UFT 2023/1. Diz o quê? Se S é o conjunto solução da equação, então aqui tem uma equação e já disse que o nome do conjunto solução, ou seja, o conjunto que contém os valores de x, que tornam isso aqui uma verdade, que dá esse valor igual a esse. Se S é o conjunto solução da equação, é o conjunto que tem os valores de x que fazem isso aqui ser verdadeiro. No universo dos números reais, eu não vou pensar em complexo, nada assim, no universo dos reais, então S corresponde ao conjunto, qual desses aqui? Aqui tem uma coisa que muita gente pode não ter feito e acertaria, infelizmente, na minha opinião, já que eles colocaram x menos 2 no denominador, eu acho que poderiam criar uma equação que isso fosse relevante para ensinar isso ao aluno. Mas o certo, vou fazer a forma rigorosamente correta, para você não correr risco de errar numa questão que seja semelhante, mas que levar isso em conta, é fazer algo chamado, antes de começar a resolver isso aqui, é fazer algo chamado condição. Eu não vou colocar no conteúdo, porque é algo mais explicar na prática. Condição de existência, ou conhecido também, muitos professores escrevem CE. Se você vir isso em resoluções, CE normalmente significa condição de existência. O que é a condição de existência? É antes de você começar, se você perceber que tem um x no denominador, ou um x dentro de uma raiz quadrada, ou uma raiz de índice par, você tem que ver quais valores de x. Aquilo impõe uma restrição aos valores de x que realmente satisfazem. Porque às vezes você resolve esse exercício e acaba encontrando um valor que, se você ignora a restrição, ele parece verdadeiro, mas ele faria aqui dar uma conta infazível, digamos assim, se tem um termo, mas não daria para fazer. O que é a conta que não dá para fazer? Você sabe dividir por zero? Um número diferente de zero, dividir por zero, quanto dá? Não tem solução, né? 2, se aqui der zero, 2 por 0 dá quanto? Qual é o número que vai por 0 que dá 2? Nenhum. Então, divisão por 0, tirando 0 sobre 0 que dá infinitos resultados, né, indefinido, quando é um valor diferente de 0 por 0, não tem solução. Por isso que a gente fala que jamais, um mandamento da matemática, jamais dividirás por 0, né? Então, a condição de existência entra nessa parte. Antes de começar a resolver o exercício, você detectar um x no denominador, um x dentro de raiz de índice par, se for um denominador só o x, você fala que tem que ser diferente de zero, aquela expressão. E se ela estiver dentro de uma raiz de índice par, ela tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Nos reais não existe raiz de índice par de valor negativo. Aí entra no mundo dos complexos. Beleza? Então vamos lá. Condição de existência, antes de começar a resolver o problema propriamente dito, é escrever aqui, ó, x menos 2 não pode ser zero. Isolo x, portanto x não pode ser 2. Isso implica que, mesmo que eu resolva isso aqui direitinho, e se eu chegar numa resposta igual a 2, ela está excluída da solução final. Para esse exercício eu já fiz, não vai fazer diferença. Se você não fez isso, você vai acertar de qualquer jeito. Mas observe que você está aí contando com a sorte. O certo é você fazer isso e não contar com a sorte. E agora você resolve mesmo o exercício. Eu vou colocar aqui, ó, x mais 2 sobre 2. Vou copiar aqui. X menos 2 igual a menos 1 sobre 2. E eu vou tirar o MMC, soma de frações, só do lado esquerdo, tá? Tem gente que gosta de fazer dos dois lados de uma vez só, aqui não é necessário. Então, quando eu tenho um x no denominador e o outro não tem, né, eu acabo multiplicando os denominadores para achar um múltiplo comum. Em vez de fazer aquela tabelinha do MMC, quando tem um x no denominador, você simplesmente pega aqueles valores que tem x e multiplica. Tem umas entrelinhas aí que pode ajudar, mas se fizer isso, dá certo. E aí você aplica a regra de soma de frações. Pega tudo isso, divide pelo denominador, 2, sobra x menos 2, e você vai multiplicar por x mais 2. Então aqui vai ficar x mais 2 vezes x menos 2, mais, né, porque aqui eu dividi tudo isso por 2, deu x menos 2, multiplico por x mais 2. Agora eu pego tudo isso, divido por x menos 2, dá 2, vezes 2, 4. Agora eu já vou fazer o seguinte, vou multiplicar os dois lados da equação por 2, o que vai cortar esse 2 e esse 2. Perceba aí. Se você multiplicar esse lado da igualdade por 2, corta com esse. Se você multiplica esse lado por 2, corta esse 2. Alguns já pegam aqui e cortam os dois lados. Eu fiz do jeito mais didático, digamos assim. Beleza, continuando. Aqui, ó, que pode fazer distributiva? Pode, mas de novo é perda de tempo. Vale a pena memorizar ali os 3
produtos notáveis mais básicos, que é o quadrado da soma, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e o quadrado de diferença, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, e o produto da soma pela diferença, que é um dos que mais caem, ó, x mais 2, x menos 2, dá quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado, 4. Aí vem o mais 4 que estava aqui. Esse x menos 2 você passa multiplicando aqui o menos 1, você vê que esse menos eu não cortei. Então ele já vai, o menos 1 quando multiplica isso, você faz distributivo, inverter o sinal dos dois que estão no parênteses, você fica menos x mais 2, está vendo que eu inverti o sinal? Porque eu multipliquei por menos 1. E vou lá. Menos 4 corta com mais 4. Eu vou ter x ao quadrado, passa tudo para o lado esquerdo, deixa só o zero ali. Mais x menos 2. E aí virou um exercício, de equação, que eu virou um exercício de equação de segundo grau. Aí você pode usar o quê? Bhaskara, soma e produto. Aluno meu, eu espero que já esteja treinando, ganhando confiança para quando você vir que aqui tem 1 na frente do x quadrado, tentar soma e produto antes de tentar Bhaskara, porque quase sempre, se a questão for minimamente bem feita, vai dar certo fazer soma e produto e você ganha aí mais alguns segundos preciosos. Então a soma, lembrando que a soma é menos b sobre a, lembrando que o b aqui ó, é o 1, o a é 1 e o c é o menos 2. Então a soma é menos b sobre a, ou seja, menos 1 sobre 1, que dá menos 1. O produto é c sobre a, ou seja, menos 2 por 1, que dá menos 2. Aí você pensa em dois números que multiplicados dão menos 2. O primeiro que vem à cabeça é 1 com menos 2 ou menos 2. 1 com menos 2 ou menos 1 vezes 2. 1 vezes menos 2 dá menos 2. E menos 1 vezes 2 dá menos 2. Qual que eu escolho? O que tem é sempre 1 e 2. Qual que vai o sinal negativo, então? Olha para a soma. A soma tem que dar menos 1. Então, o menos tem que dar um número maior, que é o 2 em módulo. Então, eu vou pegar menos 2 e 1. Observe que multiplicando menos 2 vezes 1 dá menos 2. Somando menos 2 com 1 dá menos 1. Está aí as soluções dessa equação, sem considerar a condição de existência. A condição de existência diz que o x não pode ser 2, mas como não aparece na solução o valor 2, então nenhum dos valores encontrados na solução, independente da condição de existência, vão ser retirados da solução, ou seja, a condição de existência aqui não alterou a resposta. Quem fez sem ela e com ela chegou no mesmo resultado, mas fique atento porque tem questões que quando você faz sem ela, você chegaria aqui num 2, por exemplo, e teria que tirar o 2 não pode aparecer, mesmo que resolvendo aqui aparecesse. A condição de existência tem poder de veto, digamos assim, ela corta um valor que você desenvolveu quando não considerou a condição de existência. Se ela estiver aqui sendo dizendo que não pode, ela tem que ser cortada. Como aqui o 2 não apareceu, esses dois valores estão aprovados e o conjunto solução dessa equação é exatamente esses dois valores, o menos 2 e o 1, gabarito D de dado.